Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma live do nosso querido Comitê Zero, que traz aí muitas discussões importantes aqui para a gente poder refletir e pensar aqui o Brasil e tudo aquilo que está nos afetando. Hoje aqui nós ainda não temos a participação do Pedro, que ainda está resolvendo algumas questões pessoais. Ele volta, acho que na semana que vem. E hoje aqui tem a minha querida parceira, Mônica Silva. Tudo bom, Mônica, com você? Como é que está aí? Muito feliz. Ótima, muito feliz com Chico e Eduardo. Eu acho que são duas pessoas para um debate fabuloso aqui, num dia tão importante como hoje, né? Que nós temos que, infelizmente, relembrar um dos períodos piores, né? Da nossa história, né? Do Brasil. E essa reflexão, eu fico muito feliz do Chico e do Eduardo estarem aqui para a gente poder debater essas questões da subjetividade ditatorial, militarista, arcaica e truculenta, sádica, né, que foi esse período que eu, por exemplo, era universitária, então eu participei desse momento na minha vida. Foi uma coisa bem horrível, digamos assim. Então, boa tarde a todos que estão aqui nos seguindo. Muito obrigada, 247, por essa oportunidade. Muito bom. E aqui recebendo dois convidados que já vieram aqui e já trouxeram muitas contribuições aqui para nós. Então, dá boas-vindas aqui ao professor Chico Teixeira, professor da UFRJ. Tudo bom, professor? Como é que está aí? Tudo bem. É uma alegria estar aqui. Muito bom. E o Eduardo Marinho, que trouxe tantas coisas interessantes aí, contribuiu bastante aí nas nossas conversas anteriores. Então, bem-vindo novamente, Eduardo. Tudo bom aí com você? Tudo ótimo. Estou gostando de participar. Vamos ver, vamos vindo aí como é que a gente leva esse papo. Muito bom. Então, a todo mundo que está chegando aqui, já se inscreve aqui na TV 247, já coloca o like para a gente poder propagar essa live para o maior número de pessoas e essas reflexões chegarem ao maior número de pessoas. E daqui a pouco eu vou colocando aqui as mensagens de vocês que já estão chegando aqui conosco. Então, hoje a gente está... Na verdade, a gente vai fazer um misto aqui, um bate-bola, né? Uma conversa, um diálogo, para levantar também rememorar toda esse momento bastante difícil e complexo que foi o golpe e a ditadura militar de 1964, cujo dia é oficialmente, né, na verdade foi no dia 1º, que é o dia da mentira, que é hoje, né, mas era marcado no dia 31 de março. E acho que o professor Chico tem feito muitas reflexões aí, um trabalho muito grande, tanto acerca da estrutura militar, né, dos militares, quanto também dessa dinâmica dentro do governo, né, e também fazendo uma observação, me parece que é isso, professor, o senhor me corrige depois, fazendo uma observação bastante crítica de como é que este novo governo está lidando com essas questões, com essas tensões, coisas que estão lidando bem, coisas que não estão lidando bem. Então, eu acho que a gente poderia levantar um pouco esse aspecto, em diálogo também com a própria sociedade, né? Quer dizer, como é que é essa sociedade, esse caldo que nós vivemos? Eu acho que, nesse ponto, acho que o Eduardo sempre contribuiu muito com isso, fazendo uma reflexão sobre a nossa sociedade e as estruturas de poder que nos colocam em lugares e caixinhas e lugares de exploração e de uso, né? Então, como é que a gente chegou nisso? Como é que esse nosso país é pautado por isso há quase 500 anos, né? Então, como é que a gente pode, além de refletir, encontrar caminhos de mudança, né? Então, o professor Chico também está lançando um novo livro, daqui a pouco eu vou colocar aqui o link, coloquei na semana passada, vou colocar novamente aqui. Queria que passar a palavra primeiro para o professor,
que ele tenha um tempinho menor, e aí a gente vai trocando entre nós, tá bom? Eu acho que foi muito bom. Obrigada, professor. Vou passar a palavra para você. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com o público de vocês, é uma grande alegria. De fato, o 31 de março, ou 1º de abril, o dia da mentira, né, esse de 1964, quase 60 anos depois, deve ser rememorado. Não cabe, evidentemente, comemorar, mas rememorar. Por quê? Porque os últimos anos, principalmente nesses anos Bolsonaro, 1964 acabou se tornando uma utopia reacionária, uma referência, né, para os grupos reacionários, os grupos de extrema-direita, os grupos fascistizantes dentro da sociedade brasileira, de que seria o ideal deles da sociedade no Brasil, da política, da vida cultural no Brasil. E muitas pessoas não conhecem, né? Temos um país jovem, que está envelhecendo rápido, mas é um país jovem ainda, e não só não viveram 64, eu vivi 64, né? Como também não tem dentro das escolas, né, estudos, trabalhos de vivência, quer dizer, nós temos uma coleção fantástica de filmes sobre 64, né, que deveriam ser levados para dentro da escola. Nós temos canções, toda uma época de canções, né, que não foi só brasileira, né? A canção de protesta foi um fenômeno latino-americano muito importante, que deveriam ser revistos, né? Deveriam ser incorporados. Mas, ao mesmo tempo, e aqui a gente já faz uma ponte para outro assunto, parece que isso não tem sido entendido, né? Nem mesmo pelos grupos mais progressistas da sociedade brasileira. A marca disso é a insistência do atual MEC, né? Do atual Ministério da Educação e Cultura, na malfadada reforma do ensino médio, né, feita no governo Temer e implantada no governo Bolsonaro, que retira história, sociologia e filosofia do currículo obrigatório, né, da garotada. Uma sociedade que nega a ensinar história, discutir história, está condenada a repetir essa história. Com certeza, com certeza. O Eduardo, passa a palavra para você comentar um pouco. Tá. Isso aí que estão chamando de reforma, na verdade, é a mutilação do ensino, né? O ensino já precisava de... Está me ouvindo? Minha imagem parou aqui? Estamos te ouvindo. A imagem está parada, mas estamos te ouvindo. Deixa eu ver se descongela aqui. Ah, descongelou. Pronto. Se a gente fizer a comparação dos golpes, que na época do Getúlio já foi ameaça de um golpe, só não rolou o golpe porque ele se suicidou. Depois foi o João Goulart. E depois foram os governos do PT. Se você analisar os porquês do golpe, são parecidos. O governo estava se dispondo a investir na população, investir na formação do povo, dando valor a sindicato, falando em reforma agrária, fazendo contenção da remessa de lucros de empresas estrangeiras lá para fora. Você vê um quadro muito parecido. Toda vez que o país investe na população, tem um golpe. Então, a gente vê que as motivações são as mesmas, porque as elites são as mesmas, as que promovem o golpe. As elites nacionais cúmplices das internacionais. Isso agora, do dia 8 de janeiro, para mim não foi um golpe. Aquilo foi uma forma de manter o governo pressionado, porque eu não conheço história de nenhum golpe na América Latina que não tivesse um engajamento total da mídia privada e da Embaixada dos Estados Unidos. E estava tudo calmo. Os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer o governo Lula. Então não havia possibilidade de um golpe. Havia, sim, uma movimentação fascista, uma movimentação ignorante, raivosa, odiosa, contra a imagem construída do Lula pela mídia. Até hoje tem gente que fala Lula ladrão, mesmo sem saber de prova nenhuma. Se repete compulsivamente isso. É a forma de controlar a mentalidade, é você monopolizar a mídia. As comunicações estão na mão dos interesses econômicos. Para esses interesses, não interessa a verdade se ela estiver no caminho do lucro. O lucro é muito mais importante que a verdade. Por isso não tem o menor pudor em mentir. A elite do dinheiro,
ela constrói várias elites na sociedade. Uma das elites é a acadêmica. Outra das elites é a jornalística, das comunicações. Outra elite é a elite militar. E tem a elite empresarial. Aí, juntando essas elites, se conforma o golpe. Entendeu? Nessa situação que nós estamos, parece que as elites estavam um pouco divididas. Por isso, o Lula conseguiu ser eleito de novo. Além de, claro, ter tido um antecessor que era um criminoso, né? Que cometia crime todo dia, várias vezes. Então, ficou difícil investir nesse cara. Mas a tensão é proposital. Quando se admitiu perder o governo, com a queda do Bolsonaro e a chegada de novo se preparou toda uma situação para manter esse governo pressionado para não conseguir fazer o que pretende fazer, ou se diz pretender fazer. Né? Eu acho que nós estamos nessa situação. E o que é preciso é aprender a falar a língua do povo, porque o Estado depende do povo. E o povo, ignorante, inconsciente, e desinstruído e desinformado, ele acaba consentindo com esse estado de coisas, acreditando nas mentiras elaboradas da mídia. Porque são cabeças pensantes, são cabeças geniais. Eles compram as consciências dos melhores comunicadores. Enriquecem, porque é a forma de manter a boca fechada, de se tornar a pessoa conivente, ela vende a consciência. Eu costumo brincar dizendo que o mercado de consciência é o que melhor paga. Quando você vende sua consciência... Quando eu saí do Exército, porque eu percebi que eu ia me tornar dentro da sociedade, eu pedi desligamento. Os argumentos que eu ouvi eram sempre baseados nas garantias, nos privilégios, plano de carreira, aposentadoria com aumento, com promoção. Sabe? Tudo compraria a minha consciência para eu ser repressor da população, para eu estar a serviço, como estão os militares. Sabe? Também era preciso olhar para a formação desses militares, porque ali não tem formação de consciência social. E como já disse Thomas Sankara, lá em Burkina Faso, um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. E é o que a gente vê, é o que a gente assiste. A mentalidade militar ela é formada pela Escola das Américas, pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro foi subalternizado ao estadunidense na Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá vem seguindo a sua ideologia anticomunista. É uma coisa interessante que eles são anticomunistas, mas não sabem o que é comunismo. Eles não estudam Marx, não estudam nada. E são anticomunistas. É interessante, é um pessoal bem inteligente, porque os concursos são muito difíceis, mas eles conseguem formatar uma mentalidade que é antipopular, que é antissocial, que é a favor só dos interesses econômicos. É interessante isso. Eu acho que o governo devia chamar Luiz Erundina, viu? E botar um Ministério de Conscientização Popular, porque é preciso dialogar com o povo. E eu não escuto as pessoas falando uma língua que o povo entenda, falam uma língua institucional incompreensível, só é compreensível para letrados. E qual é o percentual de letrados que tem na população? É um percentual muito pequeno. É preciso falar a língua do povo. É uma língua simples e direta, fácil de usar, mas não se usa. Talvez por algum condicionamento que tem na academia, exatamente para impedir a comunicação, o repassar do conhecimento para a população desescolarizada. É uma barreira. O sentimento de superioridade que é induzido no acadêmico cria uma barreira na comunicação com a maioria da população. Bom, é isso, já estou falando demais. Não, está falando muito bem. Olha, Mônica, quer falar? Passo para você, passo para você. Eduardo me lembrou uma fala que o Guattari fez, em que ele foi muito questionado com essa questão do povo, né? E ele fez um comentário, ele disse que falta povo, né? nas revoluções e tal. Então, quando também essa questão da linguagem, e que é uma coisa que o professor já tocou da última vez, a formação das escolas militares, né? A formação toda da educação. Eu continuo batendo a mesma tecla, eu pergunto, cadê a CPI do MEC? Porque é um problema gravíssimo que aconteceu, começou com essa história do extremamente evangélico como ministro. E aí eu peguei aqui uma falazinha do Guattari, no Revolução Molecular, e que ele diz o seguinte: como contestar hoje em dia que só uma revolução generalizada
poderá não apenas melhorar de maneira sensível o modo de vida na Terra, mas simplesmente salvar a espécie humana de sua destruição. Trata-se de afrontar tanto imensos meios materiais coercitivos quanto microscópicos meios de disciplinarização dos pensamentos e dos afetos, de militarização das relações humanas. Então, eu acho que a gente pode continuar, né? Porque o professor tem bastante coisa sobre essa questão da militarização e Eduardo também foi militar. Então, eu acho que temos esse problema grave no momento. Qual é a sua opinião, professor, desses militares todos que estavam envolvidos no 8 de janeiro, que continuam lá, né, em cargos e tal? Como é que fica essa situação? Né, alguns foram até premiados, né, com outros cargos em outros lugares. Porque essa questão da militarização, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente entender, inclusive para o governo poder pensar, né, que as instituições estão dominadas, cheias de bolsonaristas, cheias de militares. E como é que fica difícil levar as pretensões, né, democráticas e tal, se as pessoas continuam em cargo de poder, exercendo o poder, né, nas instituições? Eu acho que a gente tem um grave problema aqui, principalmente porque eu não estou vendo até agora um projeto de educação. O governo Bolsonaro tinha um projeto de educação e implantou esse projeto de educação, expurgando as disciplinas perigosas do currículo, né, e implantando as chamadas escolas cívico-militares, onde um oficial, normalmente um oficial da PM local, se tornava o diretor pedagógico da escola, né? Isso realmente é chocante, né? E isso foi implementado. E até agora nós não vimos um projeto alternativo, embora, por contradição total, o PT seja o partido de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, né, das reformas educacionais, e que sabemos e que tem quadros maravilhosos no PT trabalhando com educação. Mas esses quadros, infelizmente, não estão hoje no MEC. Né? Nós tivemos a notícia agora, na quinta-feira, que o ministro Camilo reconduziu para a Secretaria Nacional do Ensino Médio o senhor Wirtmann, que tinha sido nomeado pelo pastor ministro, né, Milton Ribeiro. Né? Quer dizer, essa continuidade ela é complicada. Há dentro do governo, tanto no Ministério da Defesa, no GSI, na educação, em relações exteriores, hoje há uma incompreensão de que o grande inimigo hoje no Brasil é o fascismo. Né? O fascismo é uma ameaça real no Brasil. E que é preciso, para lutar com o fascismo, uma mobilização popular constante e muito importante. Né? Simplesmente tentar dividir o PL, o Partido Liberal, ou nomear alguns ministros da União Brasil, não vai deter o fascismo, não vai fazer isso. O fascismo tentou um putsch em 1923, um golpe de Estado em 1923, né, o golpe da cervejaria de Munique, mas só chegou ao poder 10 anos depois, em 1933. Né? Um golpe falhado não deixa de ser um golpe, ele continua sendo um golpe. Né? Ele só falhou, mas ele também não foi desmobilizado. Essas pessoas não foram desmobilizadas. As questões colocadas nas últimas enquetes aí mostram claramente que a polarização continuou. A esperança benevolente de que o bolsonarismo iria se dissolver sem bater, que nem o antigo Leite Glória, não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, é preciso enfrentar o fascismo. E isso é uma tarefa muito importante nesse momento, que, infelizmente, se confunde com a ideia de que o adversário é alguma coisa parecida ao PSDB ou coisas da época do primeiro mandato, coisas desse tipo. Não, nós estamos enfrentando o fascismo. É preciso que isso fique claro. Bom, e tem essa questão da educação, ela é absolutamente estrutural, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista da carreira militar. Quer dizer, a gente tem aí duas maneiras de
construir uma dominação, né, de construir uma sociedade subserviente, sem acesso, né, que não tem discernimento para entender a própria a manipulação na frente dela, e você tem militares que são educados para não enxergarem além desse cabresto que é feito dessa educação, né? Eu acho que o Eduardo depois pode falar essa experiência, mas me parece que é muito difícil uma pessoa inserida dentro desse treinamento, né, educacional, né, sair disso, né, se ver distanciado disso, né? Então, assim, a gente está E agora, por que algumas pessoas aqui comentaram, né? Por que o governo Lula está, então, refém nessa questão da educação, né? É porque são forças muito poderosas que querem manter essa estrutura? É porque o governo não está sendo forte o suficiente ou ágil o suficiente? Ou ele ainda está em determinados lugares pisando em ovos aí pela própria questão do que aconteceu na história recente, né? Por exemplo, eu não sei o que vocês acham, mas me parece que o governo perdeu uma janela de oportunidades de tirar todos os militares, esses mais antigos, que têm um pensamento mais radical, que estava vinculado ao governo Bolsonaro, poderia ter nomeado talvez os mais novos, e aí os anteriores iriam para a reserva. Não é isso, professor? Quer dizer, não haveria... Não se perdeu essa janela de oportunidade? O governo manteve o critério da antiguidade para nomear militares, tanto no Ministério da Defesa quanto no GSI. Aceitou uma regra que os militares disseram para o governo que era uma regra pétrea. Não existe regra pétrea na gestão militar, né? Cláusulas pétreas só existem na Constituição. Então, quer dizer, talvez tivesse sido... Eu não sei se a reação teria sido radical, eu não sei como é que teria sido, mas me parece que houve essa perda. E também agora na educação, né? Porque, assim, esse projeto educacional, ele é realmente para produzir pessoas no nível absolutamente baixo. Eu vejo até por alunos, eu dou aula de teatro há 30 anos, os alunos de teatro de 30 anos atrás, eu não contestavam, se colocavam, faziam motins, Os de hoje, teve uma aula que eu dei, acho que em 2022, eu falei, vocês não vão questionar, vocês não vão dizer nada, vocês não vão rebater o que está sendo colocado naquela circunstância. E eles tinham em torno de 16 anos, todos ficaram absolutamente silenciosos, dóceis e silenciosos. Entende? Eu estou falando de uma escola particular, né? Não estou falando da escola pública, que a minha experiência é com a escola particular, mas é essa docilidade da subserviência e de você aceitar. E isso se repete há muito tempo, não é? Há séculos, não é isso? E Eduardo? Não, eu nunca poderia ser psicóloga se justamente a ditadura não tivesse retirado filosofia do curso universitário e tal, e colocou a psicologia, imaginando até um modelo daquela psicologia neutra, que é a psicologia, a corrente psicanalítica, a psicologia comportamental. Quando atravessou a esquizoanálise, foi uma coisa muito nova, porque a psicologia, em princípio, seria uma prática neutra, né? Entre aspas. E aí eu queria aproveitar, porque eles colocaram a questão do militar agora não poder estar mais na política. E aí eu pergunto, despolitizar os militares, entende? Não é uma faca de dois gumes? Não é uma coisa que pode levar também a uma situação, quer dizer, não pode estar na política, então vai despolitizar.
Como é que vai ter uma estrutura, como a estrutura militar é despolitizada? Então, eu acho que as propostas estão sendo um tanto quanto contraditórias, e eu não posso imaginar no que isso vai dar. Eu concordo com o professor, eu acho que não está tomando bem as providências que deveriam ser tomadas. O que você acha, Eduardo? Eu acho que qualquer coletividade tem política, né? Os militares também têm política. Eu acho que o foco é despartidarizar. Entendeu? Sai dos partidos, cara. São ferramentas de Estado. Não tem que se meter na política partidária. Que façam lá a sua política, que participem da política, mas que tenham consciência da sociedade como é. Eu acho muito difícil acreditar que você, colocando os mais novos, você renovaria a mentalidade, né? A gente viu o Bolsonaro lá na academia, era tudo cadete, e os caras chamando ele de mito e aplaudindo ele freneticamente. E são os futuros oficiais. Entendeu? Então, eu acho que a questão não é a idade, é a mentalidade. Tem aquele filme do Silvio Tendler, Os Militares que Disseram Não, parece que é Militares pela Democracia, né? Que diz que 4 mil militares foram expulsos das Forças Armadas. Por quê? 7.600. 7.600. Foram expulsos, mortos, torturados, presos, abandonados. Quer dizer, existia mentalidade revolucionária ali dentro. Só que houve uma limpa sob tutela dos Estados Unidos, criando a mentalidade anticomunista. É difícil você falar em ser anti alguma coisa que você não sabe nem o que é, né? Mas eles conseguiram fazer isso. O cara é anticomunista e não sabe o que é comunismo. Então, o trabalho é muito mais profundo. Tem que ir na escola de cadetes, tem que ir na formação dos oficiais, tem que entrar ciências sociais lá dentro. Sabe por quê? Essas ciências são perigosas para o poder vigente, o poder do dinheiro, o poder econômico, que é quem está nos bastidores da política que a gente vê, que está estimulando essa mentalidade. O fascismo é altamente ignorante, não tem conhecimento de história, é o ódio puro, ódio destrutivo a tudo que é diferente do que você pensa. E você não tem uma base formada nem para formar seu pensamento, ele vem de fora para dentro colocado em você, apresentando tudo que busca justiça como inimigo, tudo que busca desenvolvimento de consciência como inimigo, tudo que combate pobreza, fome, exploração, é tudo inimigo. Tudo está debaixo do rótulo de comunista. É uma ignorância muito grande. O investimento na educação não é só na educação, mas é na mudança do modelo de educação que nós temos. Nós temos uma educação antissocial. Ela forma competidores para o mercado, e não seres humanos que vão integrar uma sociedade que tem como objetivo principal a harmonia social. Aliás, uma expressão que eu sinto falta de ouvir, não se fala em harmonia social como objetivo da sociedade. E esse é o nosso objetivo. Se não é coletivo, é meu, individual. É a harmonia social o objetivo da humanidade. O 31 de março, ele atingiu a camada isolada que foi mais atingida da sociedade brasileira, foram os militares. Se a gente colocar, por exemplo, advogados, professores, médicos, militares foi a camada isoladamente mais atingida. E atingiu de cima a baixo, quer dizer, cabos e sargentos foram massacrados, né? Mas também, por exemplo, o almirante Cândido Aragão, né? Um grande oficial nacionalista, o brigadeiro Francisco Teixeira, né? O general Zerbini, né? Todos nacionalistas, todos foram caçados, presos, humilhados. O que aconteceu com o capitão Sérgio Macaco, né, que se recusou a explodir, né, um ato terrorista brutal no Rio de Janeiro. Né? Então, foram muito atacados esses setores, porque eles sabiam que eles precisavam de uma homogeneidade dentro do setor. Essa homogeneidade, primeiro, foi repressiva e, em segundo lugar, foi isso que o Eduardo está falando, quer dizer, foi em direção à educação. Criou um sistema de educação vigente nas escolas, academias militares, que visava exatamente desqualificar a política e colocar os militares como os únicos patriotas e os únicos capazes de sanear a República, trazendo de volta aquela ideia da tutela militar, principalmente do exercício do poder moderador do antigo império, que teria residido doravante, a proclamação da República, doravante nos próprios militares. Né? Quer dizer, é preciso que a gente unifique os sistemas de educação. Só existe um sistema nacional de educação.
Não existe um sistema militar e não pode existir um sistema militar separado. Agora, o Eduardo falou uma coisa que é fundamental, quer dizer, em vez de você trazer as ciências sociais para dentro das escolas e academias militares, o que a gente está vendo é tirar as ciências sociais da escola pública, da escola da garotada, do ensino médio. Então, estamos trabalhando na contramão daquilo que seria muito necessário nesse momento. Não é possível, principalmente quando a gente não está lidando exatamente, e isso foi marcado também pelo Eduardo, com aquele modelo de golpe militar dos anos 60, 70 na América Latina. A gente está lidando com outro tipo, né, de reação, que é o fascismo. O fascismo tem massa, tem população. O que aconteceu em Brasília foi uma insurreição fascista, né, como foi a Marcha de Roma de Mussolini, como foi o Putsch de Munique, né? É o fascismo que agora toma essa forma. O que aconteceu em Kiev em 2014, o que aconteceu em La Paz, a revolta dos ricos contra Evo Morales em 2019, o Capitólio, né, contra a eleição do Biden, né, são insurreições. São insurreições que são explosões cegas de violência que podem, sim, paralisar um governo e levar à queda de um governo por paralisia, né? Isso tem que ficar muito claro, quer dizer, é preciso discutir com os movimentos sociais a fase que a gente está. Não estamos parados no tempo, né? Já foi dito, a história não se repete, né? E quando acontece isso, é farsa, né? E o que a gente vê é uma farsa fascista tentando, né, ganhar o coração das pessoas através dessa linguagem que a Mônica mostrou aí, a gente em outros programas já discutimos isso, a linguagem, essa nova língua bolsonarista, ela tem sido uma ferramenta e tanto. Ela é o equivalente à frota mandada pelos Estados Unidos em 1964. É uma arma potencial gigantesca de convencimento. Que encontra campo na ignorância, na ausência de uma escola decente que informe as pessoas. Porque a base desses movimentos é sempre a ignorância e a desinformação. Exato, exato. Pois é, e eu sempre digo que a gente não pode deixar de levar em consideração esse território imenso da religião neopentecostal evangélica, com as televisões abertas, livres, continuam livres, falando, fomentando essa ignorância, né? Quer dizer, não temos Constituição, a Constituição é a Bíblia. E quando o professor estava falando, eu pensei, né? Seria uma distopia, né? Talvez, né? Porque eu tenho o saudoso Messier René Chéré, escreveu sempre sobre a utopia, né? Então, um projeto de uma coisa boa no futuro. Será que o que se está implementando ou simplesmente negando não seria uma distopia? Porque se a gente imaginar o que vai levar esse tipo de produções de subjetividade e agenciamentos, né? Porque as escolas, é como dizia Manoni, a escola de instruir virou educar. Educar é agenciar e condicionar. E se não vai ter a problematização e o espírito crítico, o senso crítico e todas as matérias, o currículo escolar vai ser reduzido a essa coisa praticamente insípida, né? Para onde que nós vamos? Fazer brigadeiro e planejar empreendimentos. Pois é, isso. Inacreditável isso. Inacreditável. Não, mas eu não sei, eu quero saber a opinião dos dois aí. Isso é um projeto, entende? Isso não é uma coisa que está isolada. É uma estratégia. Isso não está acontecendo, é uma estratégia. Temos aí atrás disso a Fundação Lehman, a Fundação Educacional Bradesco, a Fundação FOR, né? Temos atrás disso todos os interesses da privatização do Estado, da consolidação, da fossificação da estrutura social no Brasil e com um modelo estrangeiro. Não é à toa que a Fundação FOR está tão interessada nisso, o próprio Lehman tão interessado em ditar o que é a educação hoje no Brasil.
Então, a gente viu, e eu fico com grande surpresa, que a Comissão de Educação de Transição estivesse a Fundação Lema, estivesse a Fundação Getúlio Vargas, estivesse a Fundação Bradesco, mas o movimento de professores e alunos não estava presente. Pois é, esse é o grande absurdo. Nem professores, nem alunos e nem funcionários da educação. Feito completamente a revelia de quem está no meio. Não interessa a elite do dinheiro, o povo instruído, informado, consciente, não interessa. Eles não se interessam pelo desenvolvimento dos países. O Brasil não pode se desenvolver. Ele tem que ser reduzido a um fornecedor de matéria-prima e trabalho escravo. É essa a intenção das elites. E é aí que a gente entra, esclarecendo, denunciando, no microscópio, mas dentro do que a gente pode. Tem que passar de um para o outro, já que a gente não tem acesso... Esse terrível acontecimento em São Paulo, do menino que matou a professora e feriu várias pessoas, é um exemplo micro do que a escola se transformou. O cerne da questão foi uma atitude racista e uma fala racista do menino que, na ausência de outros interlocutores abalizados, formados para lidar com isso, a professora de matemática é que assumiu o contradiscurso e, por isso, se tornou o grande alvo do ódio desse menino de 13 anos. Quer dizer, é preciso que a gente diga que uma escola é uma comunidade viva. É preciso ter alunos, professores, funcionários, mas é preciso que tenham pessoas com capacidade de formação técnica para lidar com isso. Psicólogos, orientadores, pedagogos, sociólogos. Não é sociólogos em sala de aula, não. É sociólogo lidando com o seu ofício. E é preciso, acima de tudo, trazer as famílias para dentro da escola. Se as famílias não se sentirem dentro da escola, as crianças, a garotada, não vai se sentir dentro da escola. Não é possível, isso acontece com terrorismo também. Fulano teve uma turboconversão. De repente, ele se tornou violento. De repente, ninguém se torna violento. De repente, esse menino devia estar acendendo luzes vermelhas no painel inteiro. Estava pedindo socorro, ele estava em sofrimento. Ele estava em pleno sofrimento. Isso não diminui o ato bárbaro dele, mas tem que reconhecer que ele estava em sofrimento. E não teve ninguém lá capaz o suficiente de reconhecer esse estado de sofrimento e conversar com ele e conversar com a família dele, inclusive, mesmo que falhasse em retirar os argumentos racistas, pelo menos de diminuir o grau de sofrimento que esse garoto estava. Eu não escutei mais falar no SOI. Antigamente tinha um serviço de orientação educacional, que era fora de sala de aula. Os alunos com problema iam lá conversar, ser ouvidos, descobrir. Foi eliminado. Não interessa. A questão da instituição escolar, então, porque eu desenvolvi alguns projetos, e que a questão, isso aí que nós estamos falando, professor, a instituição escolar é esse todo, os alunos, os pais, todos os funcionários da escola, os professores, diretores, todos. E aí a gente vai estar falando de pessoas. Então, nós vamos ver, muitas vezes, que a própria ideologia, crença dessas pessoas que ocupam lugares fundamentais dentro da instituição e também a hierarquização e o formato, como é que aquela escola está funcionando, impede, muitas vezes, que se perceba o aluno dito problema está denunciando, muitas vezes, o funcionamento da escola como um todo. E que precisaria ter um espaço para ele ser ouvido. Então, por exemplo, eu tive uma situação aqui muito particular, que, a partir de uma aula de Segunda Guerra Mundial, 2 irmãos descobriram que ele tinha o nome dos 2 maiores representantes do SS nazista. E aí se soube que o pai era um nazista e que educava aqueles meninos dentro de... Por incrível que pareça, os 2 meninos, quando fizeram 18 anos, que agora já tem 18 anos, trocaram de nome. Mas foi a aula de história da Segunda Guerra Mundial que eles descobriram que o Hitler não era bom e o nome deles de onde vinha, porque, imagina, não tinha sentido eles terem nome alemão, né?
E tinham. Muito bem. Olha, o Lúcio, do Portal Fio do Tempo, mandou aqui um superchat. Obrigada, Lúcio. Ele está aqui, acho que o Eduardo já esteve lá com ele também, no Lúcio, muito legal. Lúcio. Ele já mandou aqui várias mensagens importantes. Companheiros da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro não têm psicólogos, profissionais de saúde mental em seus quadros. Tentaram contratar temporariamente por 2 anos, mas foi vetado. Ele também fez alguns comentários aqui a respeito da educação. Diga, professor, diga. Aí eles querem colocar policial armado dentro da escola. Tá dentro não, da nós mesma... aqui temos profissionais, psicólogos que estão na Secretaria de Educação. Mas, por exemplo, são 2 psicólogos que não podem fazer intervenção, eles estão ali quase numa... Aí é assim, vão detectar aluno problema e encaminhar para tratamento. Então, digamos assim, o psicólogo escolar. Ele se transforma num psicólogo institucional. E que a própria função dele fica destituída da potência, né? Então, do mesmo jeito que eu fui psicóloga na creche, só que eu tive uma maneira de trabalhar bastante diferente. Eu nunca aceitei essa história de ser a psicóloga institucional. E no programa de saúde mental original, existia um programa chamado Saúde na Escola. Esse programa Saúde na Escola, ele previa o psicólogo num trabalho de psicólogo institucional. Eu fiz trabalho com toda uma equipe escolar, em várias escolas aqui desse município que eu trabalhei. E agora, para isso, a própria direção, a própria estrutura escolar tem que estar disponível de fazer mudanças no funcionamento, porque a minha opinião é que o próprio funcionamento da escola reproduz e incentiva, muitas vezes, esses comportamentos agressivos e essas atitudes absurdas, os racismos, os regionalismos. A questão da religiosidade é muito difícil de negociar. Eu levei até defensor público e promotor da escola para discutir ECA, sabe? Porque com toda a comunidade e os pais. Porque, então, eu acho que a escola é para a base da nossa sociedade. Da escola à universidade, né? Da escola à universidade. É quase como se fosse uma coluna vertebral da sociedade, gente. Todas as crianças estão aonde? Na escola. Todas. Por isso que a Manoni Por isso que que o Lehman da vida, com a Fundação Bradesco, tem tanto interesse. Ô, Mônica, isso que você está relatando aí foi em que período? Em quem era o governante? Foi na época do Brizola, não? Essa situação que tinha psicólogo... foi agora. Não, então agora ainda tem. Aqui tem. Aqui, nos municípios daqui, da região serrana, Miguel Pereira, Partido Alferes, de onde eu estou me referindo, as psicólogas escolares funcionam, estão lá. Não, elas estão lá, mas elas têm uma função que é mais ou menos isso. Vão lá, visitam 2, 3 escolas por dia, aí tem as reclamações dos professores ou da direção, essas crianças são avaliadas e encaminhadas. Entende? Eu não vejo sendo feito um trabalho institucional, entende? Mas tem, aqui tem. Psicólogo escolar, dentro do concurso. Eu fui para a Secretaria de Saúde. Outras foram para a Secretaria de Educação. E estão lotadas na Secretaria de Educação. Mas isso é só por aí, né? Se a gente não vê isso pelo Brasil afora. Aí eu não sei, eu posso dizer que aqui sempre teve, mas mesmo tendo, eu acho que o exercício profissional deveria ser bem outro, igual, por exemplo, a Maria Luísa Dielo trabalhou lá em Cruz Alta também como psicóloga institucional, trabalhava também com toda a equipe da educação, né? Porque existe essa parte da psicologia institucional, a psicologia tem essa questão de só psicologia clínica, não. Entende? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, fazer a psicoterapia institucional, a instituição. Como que a instituição está funcionando? A instituição está funcionando para produzir fascista ou a instituição está funcionando como uma instituição de instrução
ou de educação, porque fica muito difícil, né, professor? Se a escola... Mônica, tem uma coisa muito importante hoje na sociedade brasileira e que estaria, idealmente, no âmbito, por exemplo, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, mas também em outros ministérios, Ministério das Cidades e tudo, que é o seguinte, o exemplo do Rio de Janeiro. Hoje, um adolescente não tem aonde ter acesso a entretenimento. É muito difícil. Primeiro porque tudo é caro, começando pela passagem de ônibus, que se ele não tiver com uniforme, ele não pode querer a gratuidade, essa coisa toda. Os lugares foram tomados, cinemas e teatros foram tomados por igrejas. Né? Então, na maioria das vezes, para um jovem colocar uma roupinha e ir para um grupo de socialização, de conhecer pessoas, acaba sendo a igreja o único espaço possível para isso. Né? Nós não temos mais, né, um clube, né, de bairro, um cinema de bairro, um teatro de bairro. Jogou-se tudo muito caramente dentro dos shoppings, onde normalmente as guardas já fazem a discriminação social e racial da entrada desses meninos nesses shoppings, que são caríssimos. São caríssimos. Seria muito importante para o governo, né, para a sociedade brasileira, um programa de criar grandes espaços coletivos de autogestão, né, das populações locais, onde se pudesse fazer festas, onde pudesse fazer festivais de música, onde se pudesse fazer reuniões, aniversários, coisas desse tipo, para socializar a garotada para além, ou seja, de uma escola que está marcada por grades, né, disciplinares e grades invisíveis, e uma igreja transformadora de pessoas em racistas, em segregacionistas. Né? Temos que recuperar esse espaço da laicidade e esse espaço do entretenimento para jovens. É isso que é preciso nesse momento. A característica da igreja, a nefasta, é que ali você se obriga a concordar com o pastor para não ser excluído do grupo. Então, há uma formação de mentalidade em bloco. E você se adequa àquela mentalidade imposta para não ser excluído, para não perder seu espaço de afetividade. É por isso que tem tanto bolsonarista evangélico. É porque o nego não quer ser excluído. E aí, quando a escola não pode ser um espaço de vida, de diversão, um lugar onde as pessoas possam ter prazer, isso também está influenciado por esse tipo de mentalidade de controle dos corpos e que o prazer e a diversão é proibida, entende? E é das coisas que a gente mais prestou atenção. Se a escola não for divertida, a criança perde o interesse de produzir, não se interessa. Né? E agora, isso aí, o espaço de lazer na escola. Aí tem uma quadra maravilhosa que só pode funcionar se for para a educação física, com o professor de educação física. Né? E aí a quadra fica lá, isso aí foi uma das coisas que eu lutei muito. Vamos usar a quadra em outros momentos, para outras atividades, porque não é a escola, a criança precisa gostar e se sentir bem. O espaço é deles. É ou não é? Nós fizemos aqui uma coisa que foi muito engraçada. Nós transformamos a escola, que era meio período, a escola passou a funcionar em período integral. Nós, durante 6 meses, a escola funcionou em período integral e ninguém pediu um ovo a mais à Secretaria de Educação. Mas as crianças ficavam aí, do tempo que não estavam estudando, estavam fazendo pipa, jogando, dançando, fazendo teatro, naquela contraturno escolar. As crianças passaram a ficar o dia inteiro na escola. Mas não ficar o dia inteiro na escola sem fazer nada, fazer coisas que interessavam a elas. Mas me parece que existe intenção deliberada de impedir esse empoderamento da escola pelos estudantes. Tem, em Niterói, quando eu estava lá perto da minha casa, tinha uma escola pública. Aí chegou um diretor genial lá e chamou os alunos, os grafiteiros, os pichadores, para pintarem a escola inteira. E ficou linda a escola, toda pintada com imagens das paredes, um prédio de 3 andares, pintado desde a rua. A gente sentia que ali era um lugar, que era a casa dos estudantes. Aí, quando acabou o ano, esse professor foi transferido, puseram outro.
apagaram tudo e puseram azulejo, que é mais fácil de identificação. É para não se sentir em casa, entendeu? Para impedir esse processo de você se familiarizar na escola. Pois é. O pessoal está aqui trazendo várias informações aqui também que realmente não tem esse apoio psicológico, esse apoio. E, assim, essa tentativa de deixar as pessoas sempre nesse lugar morno, né? Nesse lugar controlado, né? Submisso, né? A minha área é teatro, então, quer dizer, o que eu ouvi, né? Eu ouvi muito essa informação. O teatro atrapalha, o teatro cria problemas, porque as crianças estão sem sapato, elas não podem ficar sem sapato, elas têm que... aí saía as crianças correndo para beber água e voltava. Ai, o teatro, entendeu? Atrapalha, elas têm que colocar o sapato para ir beber água. Quer dizer, é um sufocamento, né? Você está num dia de sol... É a regulação dos corpos. É a regulação dos corpos, exatamente. Quer dizer, as crianças... E eu ouvi muito, professor, de muitos alunos de 9 anos de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade, 17 anos de idade, que no teatro eles eram eles mesmos. Era o único lugar que eles eram eles mesmos. Olha, a Mônica pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o teatro é uma maneira eficiente, eficaz, bonita de transformação do indivíduo. É o momento em que se pode gritar, que pode assumir 2, 3 personas diferentes. Eu vou ser mal nessa hora, eu vou ser bom, eu vou ser amigo, eu vou ser inimigo. Você a coloca para fora uma agressividade, né, que estava ali contida, escondida, pronto para retornar como sintoma maligno nesse sentido. O teatro é libertador. Ele é libertador quando praticado, né, de forma espontânea, não comercial, pela garotada, pelas populações, pelos adultos, inclusive, nesse sentido. Ele equivale a uma grande sessão, né, de psicodrama, de capacidade de expressão. Isso é fundamental, né? É preciso lidar com a educação. O Darcy Ribeiro ele falava que o fracasso da educação no Brasil era um projeto, né? Um projeto das nossas elites, né? É preciso que a gente, sem dúvida nenhuma, enfrente isso. Eu temo muito isso que já está sendo chamado agora no Brasil de sobralização da educação no Brasil. Quer dizer, apanhar aqueles resultados de Sobral e tentar reproduzir isso no conjunto do Brasil, né? Por 2 razões. Em primeiro, porque o Brasil não é Sobral, né? Tenta fazer o que se fez em Sobral aqui na Baixada Fluminense, né? O mundo é um lugar diverso, tem que ter autonomias. E, em segundo lugar, porque esse modelo é um modelo que aponta para avaliar resultados conforme o PISA, feitos para outra sociedade, etc. Eu já vi alunos que respondem maravilhosamente bem a impulsos. Eu estou trabalhando numa comunidade no Caju, numa área proletária aqui do Rio de Janeiro, que respondem maravilhosamente bem por causa do letramento de signos. Vê um ícone, consegue responder. Quando você diz, lê um parágrafo e me explica, aí se instala a pane. Né? Entra em pane. Porque, na verdade, não se consegue fazer com que seja crítico o conhecimento. O conhecimento está se tornando um conhecimento automático de reconhecimento, como se fosse um mecanismo digital. Eu reconheço o signo. Agora, o que o signo representa, o que o signo me diz, eu não sei. Né? Então, quando as provas são provas, né, de múltipla escolha, que vão avaliar em português, matemática, não sei o quê, mas não tem uma prova de história ou de sociologia discursiva capaz de dizer alguma coisa, você chega a resultados ótimos, mas não são resultados emancipadores. Tem por exemplo, onde eu trabalhei, tinha muito essa experiência do texto ser algo que você tem que decorar, né?
o texto histórico e o texto literário. O texto literário era o resumo e o texto histórico é o decorar. E eu falava muito com os meus alunos, eu falava, gente, vocês não têm que decorar, vocês têm que ler isso aqui como uma historinha, entende? Você tem que entender o que se passou, entender as circunstâncias, entendeu? E conversar. E era muito difícil, porque principalmente esses mais novos, desses últimos anos, eles são treinados para não discutirem, para serem dóceis. E aí você tem uma infelicidade, aí a Mônica pode falar com muito mais nessa experiência que a pessoa fica infeliz, a pessoa precisa ser medicada, a pessoa é agressiva, a pessoa busca de alguma maneira no outro a justificativa da sua infelicidade, e a gente vive essa voracidade nas redes sociais, né? Essa violência, entendeu? Que o outro precisa ser destruído, que não há o contraditório, que não há o divergente, aquilo que difere eu tenho que eliminar, né? Quer dizer, você não... Então, assim, estamos assim, o quadro é muito complexo, né? Eu acho que... Mas eu acho que talvez, olha, para mim o quadro não é muito complexo. Eu acho que se instalou, né, num determinado momento, um tipo de educação militarizada, hierarquizada e opressiva. Então, eu gosto muito daquele do Another Brick in the Wall, do The Wall, que é o clipe que mostra a escola bancária, aquele modelito que, infelizmente, continua sendo, na maioria das vezes, o nosso modelo ainda. Mônica, explica a escola bancária para os nossos ouvintes aqui, para eles entenderem esse conceito, que ele é muito importante. Então, o senhor quer falar sobre isso? O senhor... Não, fala você conhece isso. Quer dizer, a gente está se referindo a uma escola passiva, uma escola do aluno sentado no banco, ouvindo a autoridade do professor. Né? É isso que a gente está chamando de escola bancária, a escola do banco sentado. Né? Ela interessa ao capital financeiro, mas não é exatamente esse capital financeiro. É o banco de sentar, o aluno obrigado a ser agente passivo da educação. Sem questionar o professor jamais. Assim como você não vai questionar por isso, isso. E por isso mesmo é que eu trabalhei muito tempo na creche, e que eu sempre digo, o que a criança aprende na creche? Ela não é instruída, ela aprende a obedecer, ela aprende a se alimentar, a fazer higiene e a obediência, fazer fila. Por isso que é o modelo militar, né? É o modelo opressivo. E a questão do menino não poder nunca arguir com o professor, tem que obedecer. Então, a escola é que introduz, o Guattari diz que não tem mais tempo, a sociedade não pode esperar até 18 anos para ele ir para o exército, não. Tem que ser cada vez mais cedo, que tem que adaptar. Então, o funcionamento dessas estruturas são funcionamentos que vão produzir o tipo de pessoa que vai obedecer, que não vai ser criativo. Agora, quando ele chega lá na frente, o que o mercado de trabalho, vamos falar, mercado de trabalho, vai exigir dele? Exatamente o contrário do que a escola proporciona. Vai exigir que ele seja criativo, que ele seja flexível, mas ele não é inovador e ele não aprendeu nada disso. Então, a questão eu acho que a gente já... Em compensação, ele recalcou uma série de coisas, uma série de sentimentos, de emoções que vão começar a fazer uma trajetória de sofrimento enorme e fazer com que ele procure uma razão para ele sofrer tanto. E, normalmente, o outro vai ser essa razão. Né? O outro é o inferno. Né? E, principalmente, se esse outro é diferente. Se esse outro não é aquele modelo que foi inculcado a ele como sendo o modelo ideal da sociedade.
né? Então, o ódio está aí, a raiz do ódio está aí, né? Ninguém nasce odiando, né? Como ninguém nasce racista, ninguém nasce fascista, ninguém nasce reacionário. Isso é produto da educação, né? Familiar e institucional. Que a família conta muito nisso também, né? A família também é formada desde a infância dentro dessa institucionalidade, né? Aí vai passando para dentro de casa. E aí, alguém até escreveu aqui teatro para os pais, né? Que seria muito bom. Eu acho que seria assim. Mas aí você tem que... Depende um pouco da configuração, né? Por exemplo, na escola privada é uma coisa muito agressiva, porque os pais se colocam como pagantes, entendeu? Então, eles exigem que determinado... É a lógica da mercadoria, né? Eles estão tratando com mercadoria. Exatamente, né? Então, quer dizer, lidam com aquilo de uma maneira... eu que vou julgar o que você vai ensinar, porque você, professora, é pago por mim, fique quieto e faça o que eu estou falando, que eu sou o cliente. Quer dizer, é nesse nível. Sim. É nesse nível. Reunião de pais é um horror nessas escolas particulares, entende? Então, é muito complicado. Você subverte a relação, né? E a Elin estava falando aqui que não se tem perguntas, né? Quer dizer, você só exige do aluno respostas, as respostas certas, claro, né? Mas perguntas, colocar perguntas para que haja reflexão, isso não se coloca, né? Então, assim, de certa maneira, a gente está falando da educação, a gente está falando da educação militar também, e isso daí é um fractal da nossa sociedade como um todo, né? Então, como é que solucionamos isso? Eu queria perguntar se vocês não acham que essa militarização, ela é uma militarização que atravessou toda a sociedade. Não tem como a gente separar a escola... lógico, tem níveis, né? A escola militar e tal, ela vai nível extremo. E até os pais e os alunos que se inscrevem nesse tipo de escola já estão se sujeitando a isso, querem isso. Não imaginam os efeitos que isso vai ter do lado emocional e psíquico deles, de viver reprimido, viver obedecendo. Agora, esse seria quase um modelo, o senhor não acha, não, professor? Eu não tenho dúvida, quer dizer, isso que você falou agora é muito importante. Quando a gente fala numa escola militarizada, claro que a escola cívico-militar que foi criada pelo Bolsonaro é um modelo extremo, radicalizado ao extremo, né? Mas quando a gente fala numa escola militarizada, a gente está falando de uma domesticação de corpos, né? De uma formação de elementos obedientes e conformados com a ordem. Uma indistinção que é muito importante, já feita nos anos 50 pelo Wright Mills, entre o que é problema e o que é questão, né? Quer dizer, problemas pessoais, problemas que todos nós temos, que nos atingem, às vezes uma doença, às vezes morar em distâncias, etc. e tal, e tudo, de uma questão. A questão é muito maior, é uma questão, tem caráter social. Quer dizer, se a escola é deficiente, isso não é um problema, isso é uma questão, né? Se a escola não consegue fazer com que os currículos sejam atrativos para os alunos, eu, sinceramente, eu não acho que eu sou um grande professor, por exemplo, de história, mas eu nunca tive turmas, eu dei aula de 5ª e 6ª série, eu nunca tive turmas de garotada que dissessem que não queriam a aula, né? Você tem formas de transformar a aula, e desde jogos, desde teatro, até transformar a história numa narrativa, né, de sua própria vida. Quer dizer, vamos sair na rua e vamos ver quando foi criada essa igreja, essa rua, quando vocês moraram aqui, mudaram-se para aqui, vamos cada um escrever a história da sua família, para que se tenha noção. Eu não quero começar a história com a pirâmide, né? A pirâmide não tem nada a ver com a realidade desses meninos. Eu quero começar quando a sua rua foi aberta, quanto tempo você mora aqui,
né, começar essa história, né? Isso parece fundamental. Isso é fundamental para que se tenha, não é exatamente um conhecimento de história, é uma capacidade de historizar a vida, né? De entender a vida nesse sentido. Amigos, infelizmente eu vou ter que sair. Tem um lançamento agora do livro novo do professor Lincoln Pena, que é um grande batalhador, é uma figura assim fantástica, o decano de todos nós, historiadores aqui do Rio de Janeiro, né? E eu faço parte de uma mesa para discutir o tema lá do lançamento do livro, então, infelizmente, eu vou ter que deixar esse papo, que é seminal, é um papo fundamental e que deveria estar sendo travado nacionalmente sobre que educação para a emancipação hoje no Brasil se precisa, né? Esse é realmente fundamental, né? Educação Tem não seu é livro aí mercadoria, para e mostrar? escola não é depósito de criança, né? Tem seu Professor, livro fala aí do para seu mostrar? livro. Fala só do seu livro, ele está aí. Eu lancei ontem um livro chamado Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, e que eu procuro mostrar, é um livro já muito no calor da hora, né? Então ele terá os defeitos, mas algum mérito talvez, né? Desse calor da hora, né? E que eu procuro mostrar principalmente que o 8 de janeiro foi sistêmico, foi nacional, né? Não aconteceu só em Brasília, né? E que os personagens envolvidos, e o Eduardo marcou isso no início, não buscavam um golpe de Estado clássico. Era uma outra coisa que estava embutida ali, a ideia de insurreição fascista que congela, que empareda o governo, pode levar à queda dele, sim, mas que era, acima de tudo, esse modelo, menos golpe e mais insurreição fascista que nós assistimos ali, né? Então, o lançamento foi ontem, tivemos a presença de várias pessoas, o deputado Carlos Zaratini, que faz parte de um grupo de pesquisa sobre militares, esteve na mesa falando com a gente. Foi uma tarde, uma noite bastante agradável. Muito bom. Então, olha, vamos. Eu tô com a internet meio lenta aqui, eu não estou conseguindo pôr a imagem rapidamente, mas daqui a pouco eu ponho para mostrar. Eu agradeço. E aí... Eu me desculpo muito de ter que sair. Fico triste. Muito obrigada. Imagina. Mas sei que o debate está em excelentes mãos. Obrigada. Obrigada. Plantou boas sementes. Um abraço. Abraço. Depois eu vou mostrar aqui para vocês a foto. É que a internet deu uma falhada aqui, eu estou manobrando aqui. Bom, e a pergunta? Como é que a gente muda isso, gente? Eu ia falar sobre isso, sabe? É uma questão que se me colocam sempre. Qual é a solução? Né? Qual é a saída? Quando falam qual é a saída, eu brinco. Eu falo, a saída é a morte. Aqui não tem saída. Ninguém sai daqui vivo. E qual é a solução? Eu percebo que essa questão ela não é nem enxergada. Então, o meu trabalho ele visa elucidar essa luz, fazer mais gente ver. Quanto mais gente vê, mais possibilidade de surgirem soluções. Que as soluções têm que vir de baixo, como as plantas nascem nas raízes. E o que acontece é que as pessoas que estão nos galhos já querem trazer a solução. Não. É melhor elas mostrarem para as raízes. E quem são as raízes? É a população sabotada. É preciso entrar em comunicação com a população. E esse movimento eu não vejo. Não na política partidária. Eu vejo muita gente trabalhando nas periferias. Aliás, numa proporção infinitamente maior do que há 30 anos atrás. Muita gente trabalhando nas periferias, mas sem nenhum apoio do Estado, sem nenhuma estrutura para isso. Sabe? São iniciativas de pequenos grupos, dificilmente o Estado se envolve nisso, e é preciso que haja mais instituições trabalhando com a população, trazendo o povo para participar da política, e não da política partidária. Por exemplo, se nas escolas fundamentais se ensinasse, por exemplo, alguns artigos da Constituição em linguagem infantil, por exemplo, eu sempre digo que é preciso fazer uma versão infantil da nossa Constituição. E ninguém pensa nisso.
estudar a estrutura do Estado no ensino médio, estudar a estrutura do Estado nas universidades, como o Estado está dominado pelo poder econômico e como os poderes econômicos estão nas raízes de toda a problemática social, de todas as mazelas sociais. Como seria fácil materialmente resolver todos os problemas, acabar com a miséria, com a fome, com o analfabetismo. Seria fácil. Mas os interesses mega empresariais, banqueiros, são contrários a isso. Então, toda vez que há um investimento pesado em educação, significativo em educação, o governo começa a ser atacado pela mídia, que representa os interesses do dinheiro. Sempre. Olha o que fizeram com o Brizola. Tá, os CIEPs eram maravilhosos. As pessoas entravam de manhã cedo, tomavam café da manhã, tinha dentista, tinha psicólogo, tinha atividade lúdica o dia inteiro, e ia embora para casa de banho tomado, de barriga cheia e dente escovado, que é uma obrigação que o Estado tem com a população que ele não atende. Porque a existência da miséria, do desabrigo, da falta de saneamento, da falta de comida, isso é crime constitucional. É crime que o Estado comete contra a sua população, porque tem lá no artigo 6º que é a obrigação do Estado garantir alimentação, moradia decente, educação de qualidade, informação verdadeira. Se o Estado não garante nada disso, é uma entidade criminosa, sequestrada por poderes econômicos. Então, quando entra um governo que se propõe a olhar para os pobres, não é resolver todos os problemas, não é só olhar. Pronto. Já vira a mídia contra esse governo, já emparedam esse governo, já vem essa tentativa de golpe, tentativa entre aspas, uma pressão constante para exatamente emparedar esse governo, impedir ele de fazer o que ele, teoricamente, se pretende a fazer, se propõe a fazer. Sabe? Então, todo o processo de abafamento desse governo é exatamente para evitar o investimento na população, porque é a consciência da população que pode realmente mudar essa sociedade. Eu falo de uma forma muito simples. Quem tem condição verdadeira de construir uma sociedade justa são os mesmos que constroem a sociedade injusta. A diferença é o grau de consciência social. É preciso levar conhecimento e consciência para as periferias, na linguagem das periferias, com respeito e não com tom professoral, sem condescendência, percebendo que essas pessoas são muito mais fortes do que as classes privilegiadas, exatamente por conviverem intimamente, diariamente, com muitas dificuldades. Quem vive superando dificuldades, é claro que desenvolve mais capacidade de superação das dificuldades. É preciso levar o conhecimento para essa galera, porque a impressão que eu tenho é que ali vai se saber muito melhor o que fazer com esse conhecimento em benefício coletivo. Porque são áreas de abandono, de sabotagem, de repressão, de exclusão, que obriga as pessoas a serem muito solidárias. Ali a solidariedade não é uma virtude. Ali a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. Então, é dali que tem que partir as soluções. E eu não falo numa solução, eu falo em várias soluções que podem brotar. É só investir na criatividade da própria população, que está sabotada em educação e proibida de se desenvolver como pessoa, né, como pensante, de desenvolver senso crítico, de ter autoestima, de ter um mundo afetivo. Sabe, essas pessoas são aquelas que são capazes, muito mais do que as pessoas privilegiadas, as pessoas que vivem com mais facilidades. Mas essas que vivem com mais facilidades e que têm mais acesso, elas são induzidas a um sentimento de superioridade que, quando elas têm algum senso de justiça, elas se tornam benevolentes. E benevolência é também uma forma de arrogância. Benevolência também cria uma barreira na comunicação. Também é uma barreira que eu sentia quando eu estava na classe privilegiada. Depois eu fiz o meu estágio de mendicância e quando eu passei a vender artesanato, que estava tendo filho e precisava ganhar dinheiro para comprar uma boa alimentação, o meu material era acolhido onde? Nas classes médias. Ali, quando eu cheguei para vender meu artesanato, eu vi que eu tinha pulado a barreira, porque existia a mesma barreira, só que eu estava do lado dos pobres. Eu não estava mais na classe média. Então eu vi aquela mesma barreira do outro lado. É preciso quebrar essa barreira. Essa barreira é induzida. O próprio linguajar acadêmico é construído, na minha maneira de ver, de forma a se tornar uma dificuldade de acesso para os desescolarizados acessarem esse conhecimento. A linguagem acadêmica é uma cerca de arame farpado para impedir o conhecimento de escapar dessa minoria que está destinada a administrar a massa pobre, que vai ocupar os postos de chefia,
de comando. Então, tem que ser uma linguagem restrita. E ainda se incute nas pessoas a sensação de que o saber dela é o capital social dela. Então, ela não divide. Ela guarda para ela. Porque se ela dividir, ela perde valor. Entendeu? Isso é tudo indução. Isso está tudo no inconsciente. A gente precisa superar essas... Por isso que eu falo, a primeira revolução tem que ser interna. É essa que a Mônica chama de molecular, do Guattari. A primeira revolução tem que ser em si mesmo. De perceber suas induções. Porque ninguém está incólume, ninguém está inalcançável. Não, todo mundo recebeu uma carga pesada de condicionamentos. É ilusão pensar que você se descondicionou. Então, se pretende fazer uma revolução social, é preciso começar com a revolução interna. E quando você faz a revolução interna, o seu comportamento se torna revolucionário. E você passa a contaminar no seu meio coletivo. É a partir daí. Porque você vai ver os revolucionários, eles também impõem a hierarquia rígida. Eles têm os quadros mais qualificados. Eles cometem a arrogância de querer conduzir as massas. Eu até brinco, mas quer conduzir as massas, mano? Vai entregar pão, vai entregar pizza, vai entregar macarrão. Porque você não sabe nem falar a língua das massas, como é que você vai conduzir? Você não tem a confiança das massas. O linguajar acadêmico desperta desconfiança, desperta baixa autoestima, desperta repulsa nos mais pobres. E são exatamente essa massa pobre que pode realmente revolucionar. Por isso que a mídia aprende a falar a língua deles. Eu morei no Falete, ali em Santa Teresa, e eu conheci um moleque que uma das fontes de renda dele era levar a gíria nova da favela para um diretor da Globo que ele conheceu. O diretor pagava a ele pelas gírias da favela, porque eles iam incorporar no acervo do mecanismo de comunicação para falar a língua do favelado, para induzir mentalidade. Esse trabalho a esquerda nunca fez. Não desce dos seus pedestrais de vidro, não ganha humildade. E humildade, para mim, também não é uma virtude, é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta que permite você fazer correções em você mesmo. E quando você não tem humildade, você não reconhece seus erros. Humildade é uma ferramenta de aprendizado, assim como a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. É preciso a gente mudar o nosso olhar, porque ele foi construído desde que a gente é criança, desde que a gente está no útero materno e a mãe assiste novela. Já está vindo indução para o inconsciente da gente. Pois é, o que eu sempre falo. O bebê na barriga da africana não é o mesmo bebê da barriga da americana, que não é o mesmo bebê da barriga da brasileira, que não é o mesmo bebê tá no sul, tá no norte. E aí que eu acho que vem o pulo do gato. Só. Quando o Guattari criou uma instituição... Pô, cadê o pulo do gato? Tá dando uma travadinha, Mônica. Bota no pulo do gato. Ih, travou, Mônica. Travou. Vamos ver se ela volta daqui a pouco. Voltou? Voltou, Mônica? Voltando. Tá voltando. Desculpa. Agora volta no pulo do gato. Parou no pulo do gato. Do pulo do gato, na hora que eu falei do pulo do gato. Porque aí, olha só, quando ele criou uma instituição, primeiro porque eu acho que acho que em lugar nenhum do mundo existe um hospital psiquiátrico sem porta. Então já começa por aí. Segundo, a hierarquização. Não tinha. Todo mundo podia falar, todo mundo tinha direito à voz, todo mundo era tratado, porque aí ele rompe com a coisa da hierarquia. Então, quando a gente tem... agora, era de verdade. Era de verdade. Todos nós que éramos estagiários ou éramos os profissionais que trabalhavam com aquelas pessoas, nós estávamos todos no mesmo nível. Então, por exemplo, quando a gente está falando dessa questão da escola, uma das primeiras coisas é deixar as crianças falarem, gente. As crianças têm que ter o direito. Então, tem experiências de pedagogias libertárias, como a gente tem no Brasil, tem na Inglaterra, tem na França, tem. Sempre a criança tem que dizer como que ela quer, o que ela pode fazer, porque aí tem que romper com essa hierarquização.
Porque a hierarquização e esse formato de cima para baixo, autoritário, é o que não permite nada evoluir. E a pessoa que está como ali, o profissional, se acha no disse o Eduardo. E tem o direito, porque eu estudei, porque eu sei, porque... Entendeu? Então, essa mudança da subjetividade é muito importante, que aquela pessoa que está na chefia não pode estar na chefia. Ela não pode exercer uma chefia vertical. Entende? Tudo mudaria se houvesse, se perguntasse assim, o que vocês querem, crianças? O que vocês querem, equipe escolar? Como é que vai funcionar essa escola aqui? E as escolas e os hospitais psiquiátricos fossem simplesmente lugares de vida, porque não tem vida. Esse formato que foi inventado, que está imposto a gente, é sem vida. Depósito de gente. Exatamente. Depósito de gente. O não questionamento é a regra, né? É a imposição. E não subverter os espaços. Os espaços têm que ser específicos para determinadas coisas. Então, a mistura dos espaços, o lúdico nos espaços, não existe, né? E aí você tem as próprias famílias também estão domesticadas nesse sistema, né? Então, assim, eu entendo que existem muitas ideias, eu acho que assim, muita gente já pensa sobre possibilidades de lidar com a educação de uma maneira muito mais libertadora, muito mais horizontal, né? Por exemplo, quando você senta em roda, é outra coisa, né? No teatro você senta em roda. Então tá todo mundo na mesma posição, inclusive o professor que está lá sentado junto. Então é uma troca. E isso é muito complicado, porque a escola ela está tão impregnada dessas estruturas que ela não consegue sair, né? Mas aí, como é que a gente subverte isso nesse sistema? Nós estamos com um governo progressista nesse momento, que tem o pêndulo da história, né? O pêndulo foi lá para a extrema-direita e agora voltamos. Mas você falou da linguagem acadêmica, Eduardo, que é realmente um fator de elitização, né? É um fator que diz, eu sou da elite acadêmica, você não é, entendeu? Então eu separo, né, a minha pessoa que é maravilhosa do outro que não sabe. Mas a gente também está vivendo um outro fenômeno que é a banalização total da linguagem, entendeu? Da pessoa burra, da pessoa, no sentido assim, da terra plana, entendeu? De eu valorizar aquilo que é absolutamente não científico, não comprovado. Então, a gente está vivendo um pouco esses extremos. Eu acho que nesse momento até mais essa valorização desse lugar da ignorância como algo contestador, entendeu? Por essa extrema-direita, entende? Então, quer dizer, me parece que a gente está num lugar um pouquinho além desse lugar anterior, que era da hierarquização da academia, que ainda existe. Como é que a gente vai fazer essas mudanças? Elas estão em muitas frentes, né? A gente não consegue... São várias frentes e eu não sei, a gente não pode perder essa janela, senão vão ser mais não sei quantos anos de... Mas nós temos tantas experiências maravilhosas que foram desenvolvidas no Brasil antes dessa, como dizia o Guattari, endireitação, entendeu? Virou para a direita, né? Nós temos... Mas nós estamos, nesse momento, mais metade da população está assumindo essa direita como algo, entendeu? Vem essa não é metade. Nossa, é o que o professor fala. É o que o professor fala. Não é metade da população. Não é o número verdadeiro, não é metade. Os eleitores do Bolsonaro não representam metade da população. Entende?
Agora, a questão das instituições terem que ser fascinadas, porque quem faz as instituições são as pessoas que estão na instituição. E mesma coisa que a gente falou dos militares que continuam lá. Quem que está dentro das escolas? Entende? Quando ele fala da laicidade, acabar com esse negócio. Porque a gente está tendo dentro das escolas pessoas que são portadoras de vírus de pedagogia arcaica. E existe a questão das pedagogias progressistas. Agora, tem que começar com toda a equipe escolar. Porque nós temos Paulo Freire, nós temos experiências no mundo todo de pedagogias progressistas. Por que isso tudo, como o Eduardo falou do CIEP, como é que era maravilhoso? Tinha uma parte maravilhosa do contraturno escolar. Né? Por que não pode voltar? Então, vamos lá. Teatro, tinha tudo. Música, tinha tudo. poesia. A gente não pode falar como se nunca tivesse acontecido no Brasil um tipo de escola progressista. Mas seria didático também a gente lembrar da reação que houve a essas escolas, a essas propostas, a essas atividades. Brizola era odiado pela Globo. Ele era odiado pela elite. Tanto que preferiram o Lula em 89 do que o Brizola. E a gente está vendo um governo que tem uma índole progressista, mas que teve que compor com as forças mais reacionárias. Então, você vê, a educação é estratégica, as comunicações são estratégicas. Quem é que está no Ministério da Educação e quem é que está no Ministério das Comunicações? É gente aprovada pela elite do dinheiro, gente reacionária. Assim fica difícil de caminhar. Eu vou trabalhando e acendendo luzes, entendeu? Dentro do que eu posso. Porque eu não conto com as instituições, e há mais de 40 anos que eu não conto com as instituições. As instituições já foram minhas inimigas, já fui perseguido, sabe, pela Guarda Municipal que me roubava o meu trabalho, sabe, pela polícia que não podia botar o olho em mim, que me dava uma geral, sacudia minhas coisas no chão. Sabe? Então, as instituições, para mim, foram sempre hostis. Por quê? Porque estão a serviço de quem tem, e respeitam quem tem. Quem não tem não é respeitado. Essa mentalidade está longe de ser mudada. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser levantada, ela precisa ser iluminada para ser vista. Porque, na verdade, uma pessoa em sã consciência deveria se sentir constrangida de exercer essas mentalidades, que elas são injustas, são desumanas. Mas não devia se sentir constrangida? Devia. Como é que são autorizadas a expressar todas essas barbaridades? A consciência... Não é? Isso é uma... Na minha opinião, isso é uma coisa que aconteceu e foi feito galopante nos últimos 4 anos. Eu também nunca considerei a instituição minha amiguinha, não, mas haviam certos espaços. Agora, nos últimos 4 anos, ou 6 anos, talvez, houve um enrijecimento, uma coisa quase que claustrofóbica. Né? Uma fascina. Fascinar a humanidade dentro das instituições. Ficou só a crueldade. Só a crueldade e o fascismo. E o interesse. Temos que pensar aqui no Brasil esse território religioso que é disciplinador de corpos, e proibidor de prazer e de felicidade. Aquela história da frase que a gente gosta, né, Valéria? A prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva. Agora, o Guattari dá umas dicas, né? Ele fala umas pistas para fazer isso. A primeira é não atrapalhar. Né? A segunda é quando uma coisa acontece, isso prova que alguma coisa acontece. Então, aí ele vai falando das pistas da revolução molecular e que são formas da gente entender que isso que parece que está muito parado, firme, não está, né, Eduardo? Porque a base pode se movimentar, né? Está tudo em movimento o tempo todo. Mesmo que a gente não tem nada parado. Não tem nada parado. A gente não pode também achar que não está nada acontecendo. As crianças também estão pintando os canecos. Estão resistindo. Não, e está chegando uma safra de crianças aí impressionante, viu? Já tem adolescentes e jovens também que são altamente profundos e você não sabe de onde veio aquela profundidade.
Você olha para o meio social da figura e o que favoreceu essa figura ser assim? Sacou? Tão profunda, tão questionadora. Acho que já são reforços para a mutação planetária. Estão nascendo... Nem todo mundo aceita ser oprimido. Nem todo mundo aceita não ter direito ao prazer. Principalmente o jovem e a criança. Então, infelizmente, às vezes tem que fazer sintoma, como infelizmente é o caso dessa criança que teve uma atitude psicopata. Né? Ele foi produzido. Se não tiver claro que a gente é que está produzindo isso, as pessoas vão continuar achando que não tem relação. Quando entenderem que nós estamos produzindo e que todo mundo perde com isso, quem sabe a gente consiga modificar o funcionamento de uma maneira mais global. Olha, tem essa fala aqui do Eduardo Magroni: as instituições não são inimigas e não amiguinhas, elas são territórios de lutas e disputas. Vamos parar de ver as instituições só como inimigas. Bom, então temos aí que agir em cima das instituições, né? E é o que eu estava falando da minha experiência, né? Claro. Nas instituições, elas sempre foram minhas inimigas, sempre. Mas eu sei que tem gente lá dentro que são exceções à regra e louva essas exceções e trabalha com elas, inclusive, com várias delas. Por isso que tem um trabalho chamado análise institucional. As instituições têm que ser analisadas e vistas e questionadas. Porque a instituição ela não é uma coisa rígida. Agora a gente tem que fazer uma análise do funcionamento de cada instituição. E o que a instituição está produzindo? O que a nossa instituição escolar está produzindo? Também não pode ser global. Tem que miniaturalizar. A gente tem que ver como é que funciona a instituição num lugar, no outro. Por exemplo, estão falando que não sabiam que tinha um psicólogo escolar. Aqui, no caso, tem. Então, tem muitas diferenças. Isso é uma vantagem também. Será que todas as escolas públicas estão sendo tão horríveis? Não sei. Pode ser que tenha uma experiência maravilhosa acontecendo bem ali e que ninguém fala dela, né? Sim. Mas aí vamos ver qual é a estatística, né? Onde tem profissionais vocacionados, pode ser que existam iniciativas revolucionárias, mas a maioria dos lugares não tem. Ou quando tem... porque eles não deixam. Ou quando tem, como você falou do diretor, né, Eduardo? O diretor que pensou, quando tem, é reprimido, né? Ou o Bortolo Moro está falando para você botou várias mensagens para você se candidatar a presidente, que ele vota na hora. Não simples, né? Pois é. Bom, eu acho que assim, acho que cada um de nós, né, faz o que pode dentro do seu espaço de área de vida. E acho que aqui é um espaço que a gente tem trazido reflexões, né, tem procurado fazer reflexões para poder levar para o maior número de pessoas, e são reflexões mais profundas, né? Tanto é que a gente tem um programa que dura mais e que se propõe a mergulhar aí nos temas, né? Então, queria que vocês dois aí falassem um pouco aí o recado final aí da experiência de vocês e de como vocês também se sentem, porque assim, nós estamos vivendo um momento histórico muito impactante, né, Eduardo e Mônica? Eduardo e Mônica. A gente está vivendo um momento assim muito revelador e transformador, e assim, uma luta é uma luta diária, é um caminho diário, mas assim, eu também concordo com você, Eduardo, as crianças novas estão vindo realmente calibradas aí num outro jeito aí, né? Aí quem acredita nas questões espirituais ou não, mas assim, eu acredito realmente que a gente deva passar aí para um novo momento, mas as sombras estão vindo à tona, né? Com tudo. É na sombra que a gente aprende o valor da luz, entendeu? Houve muita revelação de perversidade. Nesses últimos anos,
Quanta gente que a gente achava que era gente boa revelou uma perversidade enorme, cara. Quanta gente revelou uma agressividade que não tinha mostrado antes. Aquela agressividade não brotou agora. Não brotou nesses anos. Estava ali enrustida. Só que veio um estímulo para ter orgulho disso. Então as pessoas se revelaram, tempo de revelação. As instituições se revelaram totalmente dominadas por interesses econômicos. O presidente era o incapaz de pronunciar meia dúzia de frases conexas. Ele não tinha condição de administrar nenhum condomínio, quanto mais um país. No entanto, o país foi administrado, independente dele, enquanto ele fazia a presepada. Sabe? Então, está vindo à tona muita revelação. E não está sendo visto por todo mundo, porque a mídia faz um trabalho de, parece que, narcotização mental, para as pessoas não perceberem mesmo. E também criação de medo. Eu não quero saber, eu não quero tomar consciência. Eu já ouvi essas frases. Então, existe um embarreiramento para essa tomada de consciência, mas esse período está especialmente iluminado. Quem tem vontade de olhar a realidade, agora tem condição de ver. Tem muito mais condição de ver do que tinha antes. Esse pipocar de mídias alternativas, a existência dessa entrevista aqui, de tantas outras que estão rolando e que era impossível tempos atrás, tudo isso são sinais dessa mudança. Quando a gente tem um desejo muito grande por mudanças totais, a gente acaba não vendo que a mudança está acontecendo no seu ritmo. Eu cansei de ver gente sentar e desistir, falar, isso nunca vai mudar, porque percebe que o tempo está passando e ela não vai ver o mundo justo. Eu tenho plena consciência de que eu não vou ver o mundo justo, mas eu estou trabalhando para isso. Se eu parar de trabalhar para isso, minha vida perde o sentido. Se eu estudar a história da humanidade, quantos exemplos eu vou encontrar dessa mesma luta ao longo do caminho humano? Quantos mais estão chegando por aí? Né? Quantos Gandhis, Darcy Ribeiros, Florestan Fernandes, para falar uns poucos, né? Então, passaram pelo mundo, deixaram seus exemplos, fizeram o seu trabalho e participaram de uma forma produtiva no desenvolvimento da sociedade humana. Então, a gente não vai achar soluções para os problemas sociais. A gente vai achar os caminhos. A gente está encaminhada. E a caminhada humana tem centenas de milhares de anos. A gente não pode achar que num período de uma vida, de umas poucas décadas, a gente vai ver grandes soluções. Não vai. Mas eu já vi várias coisas acontecendo. De vez em quando eu descubro uma por acaso. Por exemplo, quando eu entrei em Acari, há uns, sei lá, alguns poucos anos atrás, e cheguei no centro cultural que tem lá, que eu ajudei a decorar, e o cara olhou para mim e falou, um dos artistas que tomava conta ali, grafiteiro, músico, rapper, ele falou, pô, Edu, chega aí, senta aí, cara, a favela é muito alienada, mas a gente só vê papo televisivo, é uma alienação geral, o pessoal é teleguiado e pá. Eu falei, velho, naquele momento eu percebi que eu sempre vivi nas periferias, desde os 19 anos, e eu não encontrava ninguém reclamando de alienação. Aí eu percebi que nas favelas tem um monte de gente reclamando de alienação que não existiam tempos atrás. Você encontrava conformação, encontrava revolta, mas você não encontrava busca de consciência, busca de entendimento. Hoje você encontra, são exceções ainda, mas não existiam. Então está havendo essa mudança e ela passa despercebida dos focos, dos holofotes da sociedade, da mídia, fica apagada ali, mas está fermentando, está produzindo. Esse punhado de preto pobre periférico que conseguiu acessar a universidade, eles estão funcionando dentro do meio social, no sapatinho, sem fazer barulho. Está provocando conscientização, está provocando autoestima, está provocando percepção da realidade. E o trabalho tem que ser por aí. Enquanto a gente não dispuser de grandes ferramentas, a gente vai usando as pequenas. E quando não tiver ferramenta nenhuma, vai na mão mesmo. É como sobreviver de artesanato. A gente dá um jeito e segue adiante, porque senão a vida perde o gosto. Entendeu? Aí eu apelo para o próprio egoísmo. Eu não admito que minha vida perca o gosto. Ela só tem gosto enquanto eu contesto essa sociedade falcatruesca e ainda desumana. E participo desse desenvolvimento humano da maneira que eu posso. Não sei se é a melhor, mas é a que eu posso. É a que eu encontrei melhor para mim. É a que mantém minha saúde, inclusive a mental. Então, é isso. Vou agradecer a participação. Está ótimo, o papo foi ótimo, o professor foi ótimo, Chico. E um grande abraço
para quem está nos ouvindo aí e para vocês duas, como sempre. Ai, muito bom ter você aqui, Eduardo. Volte mais vezes. A gente gosta muito das suas ponderações aí, né? E alguém perguntou aqui, acho que Velasco, Charles Velasco, se a gente não vai falar do ensino médio. A gente falou um monte antes, então rebobina a fita. No começo a gente falou, né? Que nós falamos, mas a gente pretende. A gente conversou, eu e a Mônica, a gente fazer uma live sobre essa questão específica do ensino médio, mas eu queria fazer uma outra proposta aí, chamo você também, Eduardo, que me ocorreu aqui, da gente falar sobre alimentação, da gente se falar sobre essa questão dos agrotóxicos, falar sobre a comida, falar sobre os nossos corpos, como é que a gente está se alimentando, porque eu acho que isso também é um instrumento de dominação. Quanta gente está tendo aí câncer de intestino com essa quantidade de agrotóxico, entendeu? Então, pensar em alternativas, né? Quando eu caí na estrada e comecei a viver na miséria e comecei a ter filho, eu tinha uma preocupação fundamental com a alimentação. Eu ganhava uma merreca, mas meus filhos comiam arroz integral. Nunca dei um refrigerante para um filho meu. Não comprava um enlatado. Nada de suco de pozinho. Era tirado da terra, porque eu tinha medo deles adoecerem e precisar ir na saúde pública. Porque eu sei como é que os médicos tratam a gente na saúde pública. Tem exceções, mas eu não vou contar com encontrar exceções. Então, eu cuidava muito da alimentação e da higiene para eles não adoecerem, e eles não adoeciam. Por exemplo, carne foi uma coisa que eu nunca dei a eles, cara. Depois de 3, 4 anos, eu começava a dar peixe, e peixe de alto mar, e não peixe criado, porque peixe criado come ração. E agora a ração está impregnada de transgênico, inclusive, né? Sempre foi, né? A ração sempre foi veneno. Sempre foi veneno. Sempre foi veneno, agora está pior ainda. E eu concordo com o Eduardo, eu acho que, por isso que o trabalho é molecular, né? Então, eu acho que não pode pensar a coisa global, né? O que é o global é o capitalismo, que é mundial e integrado, esparramado por todo lado. As resistências, elas são moleculares. Então, quando ele vai falar também, né, algumas pistas importantes. Então, vai dizer assim, ó, as coisas importantes nunca acontecem onde esperamos. Ou a porta de entrada não é igual à porta de saída. Então, nada é adquirido de uma vez por todas. E última, mas de fato, a primeira pista é que toda ideia, em princípio, deve ser considerada suspeita. Então, eu acho que se a gente começasse a questionar, né? Agora, a gente aqui, infelizmente, eu bato sempre nessa tecla, gente. Eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil é essa homogeneização evangélica, dessa cultura evangélica religiosa. Isso é que vai ser o grande problema para a gente enfrentar, porque ela entra direto nas produções de subjetividade, em como que as escolas funcionam, em como que as pessoas vivem, e aí é que eu acho que, se a gente não prestar muita atenção, a distopia fica bem possível, como o Afeganistão. Eu acho interessante assistir o conto da Aya, entende? Que, infelizmente, o grande problema é o tal do integrismo religioso, que o Guattari inventou essa palavra, integrismo, porque ele fala dos fundamentalismos, tanto islâmico como cristão, que tem a mesma base de interdição ao prazer, interdição à felicidade e controle dos corpos. Então, eu acho que é por aí um pouco, mas eu acho que foi muito bom. Destruição dos inimigos. Isso, exatamente, exatamente. Fico muito feliz de você ter vindo, Eduardo. Valéria, gostei bem do dia de hoje. E você? Adorei, achei muito bom, foi bem gostoso, uma boa conversa, um bom diálogo, e diálogo com todo mundo aqui. E olha, o rapaz que falou que é para você se candidatar, ele já escreveu milhares de vezes aqui, acho que você viu, né? Você já pensou nessa área? É muito complicado.
Eu já trabalhei aí vendendo artesanato nas beiradas, observando política partidária, partido de esquerda. Não tem espaço ali, não. É complexo, né? A política partidária era como o Guattari falava, é partido, é quebrado, é fragmentado. E acaba com as nossas, eu acho que a gente já se conhece há muito tempo nessa vida, né, Eduardo? Sim, acaba sim. com a nossa vida, com a nossa função, com o nosso papel. Deixa esse lugar de ser porta-voz para os outros, né? Representante, porta-voz. Ver periféricos entrando, que nem o Renato Freitas lá, as mulheres negras, espaço no ministério. Eu estou achando ótimo. Mas, também estou achando. Mas isso aí é muito cênico, entendeu? É muito cênico. Eu quero ver o acesso nas periferias, para a gente preta das periferias. Escolas nas periferias, com investimento no modelo de educação libertador, sabe, conscientizador. Porque você colocar gente no palco não quer dizer que a sociedade está correspondendo a isso, não. É gente que está no palco. E o poder que manda continua sendo o econômico. É preciso ir nas raízes da sociedade. As raízes estão nas escolas, estão nas periferias, estão na gente pobre, que é quem planta o que a gente come, quem costura o que a gente veste, quem bota o asfalto na rua, quem bota um tijolo em cima do outro, que constrói as universidades, os hospitais, as escolas, as mansões e as favelas também. É essa gente que é a raiz da sociedade. Então é preciso mirar na raiz da sociedade, e não só no palco. Agora o ministério está bonito. Foi a posse mais bonita que eu já vi, entendeu? A posse do Lula, com as pessoas excluídas ali. Passou na mão de todo mundo a faixa, e simbolicamente era o povo entregando a faixa para o Lula. Lindo, cara. Lindo, louvável. Mas não pode ficar na cênica. A gente tem que enxergar que a realidade é aqui embaixo. É aqui que a gente tem que ver a transformação. Por isso que eu acho que é importante intervir nas instituições. E ficar mirando. Senão, não vai. É como esperar a mudança vir de cima. Ela não vem de cima. Não. Se todas as instituições estiverem lotadas de bolsonarista e reacionário, não tem como nada funcionar progressivamente. Exato. É a minha preocupação com esse negócio desses militares todos em posição de poder ainda e até premiados. Então, o troço fica apodrecido, entendeu? É como diz Deleuze, o bicho já estava na fruta. Quando pegou, entendeu? Ele já tinha sido colocado ali, ó. Quando vê, a fruta está podre, mas olha quanto tempo que o bicho já estava ali podre. Não, mas você com canivetinho, você tira a parte podre, que o resto está super maduro. Eu cansei de comer. Não, mas ele fala quando toma conta de tudo. Quando toma conta. Quando abre aquela decepção que você tem da fruta, sabe? Não é que aconteceu de uma hora para outra. Aquilo ali, a podridão já estava ali dentro tomando conta. Sim, sim. Tem que jogar na terra para virar adubo. Isso. Isso. Boa. Isso mesmo. Muito bom. Gente, muito obrigada. O pessoal gostou muito aqui. As pessoas estão super felizes aí com a live, com a conversa. Então, muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Valéria. Obrigada, Eduardo. Obrigada, povo. Grande abraço, geral. E vamos que vamos. Vamos transformar aí esse país. Muito bom. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.